Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que, no fundo, define o que é o Ceará. Essa luta constante pela sobrevivência no ambiente de extremos. A gente vai explorar aqui os desafios ecológicos do Estado e essa busca, que é bem complexa, por um futuro que seja sustentável. Vamos lá! Imaginem só uma terra onde cada gota de chuva é uma promessa de vida. É que no Ceará a água é muito mais do que um simples recurso, né? Ela é o fio que tece a vida, a economia, a paisagem toda. É o clima semiárido que dita as regras do jogo. E sobreviver por lá sempre significou, e ainda significa, ter uma gestão muito inteligente da água. Então, para começar, vamos entender o terreno. Que tipo de ambiente é esse, afinal? Sabe, compreender a natureza frágil dessa terra é o primeiro passo, é a base para a gente conseguir entender a dimensão real dos desafios que vêm pela frente. E é aqui que a gente chega num ponto que é fundamental. A verdade é que, no Ceará, a natureza em estado puro, intocada, é quase uma miragem. Praticamente todo o território foi, de alguma forma, moldado pela ação humana. E essa intervenção, olha, muitas vezes veio com um preço bem alto. A quebra daquele equilíbrio natural e uma degradação que a gente vê se espalhando por toda a paisagem. Mas veja bem, o Ceará não é uma coisa só, um bloco único. É mais como um mosaico de ecossistemas diferentes. A gente tem o sertão, né? O coração semiárido, com aquela vegetação super resistente, a caatinga. Aí, em contraste, tem as serras, que são quase como oásis de unidade e fertilidade. E, claro, o litoral, uma área super dinâmica de dunas e manguezais. Cada uma dessas zonas tem as suas forças e, como a gente vai ver, as suas próprias fraquezas. E é exatamente aqui que a história começa a se complicar. Sabe, a necessidade de sobreviver, de desenvolver a economia, isso levou a ações que estão, literalmente, deixando cicatrizes na terra. Vamos ver agora como é que essa pegada humana se manifesta na prática. E os sintomas dessa pressão toda? Bom, eles são bem visíveis e, sinceramente, alarmantes. É como se fossem os sinais de febre de um ecossistema doente. Pense bem. A floresta que vai sumindo, o solo que a chuva leva embora, os rios que morrem sufocados pela areia, as nascentes que simplesmente secam e, a consequência final, a mais temida de todas, é a desertificação ganhando cada vez mais terreno. Ok, mas de onde vêm esses problemas todos? A raiz muitas vezes está em práticas agrícolas que viraram rotina, sabe? Por exemplo, plantar seguindo o fluxo da água. Isso basicamente cria uma autoestrada para a erosão. O excesso de gado acaba com a vegetação que protege o solo. A famosa coivara, que é a queima, acaba por esterilizar a terra. São pequenas ações, repetidas 1000 vezes, que no final das contas causam um impacto ambiental gigantesco. Diante de um cenário desses, seria muito fácil cair no pessimismo, né? Mas a análise também aponta um caminho, uma mudança de perspectiva. Existe uma filosofia, uma proposta para curar essas feridas e encontrar um novo equilíbrio. E o nome dela é conservacionismo. E o que significa conservacionismo nesse contexto? Bom, a palavra-chave aqui é equilíbrio. A ideia não é proibir o uso dos recursos, transformar a natureza num museu intocável, nada disso. A proposta é usar com sabedoria, de um jeito que garanta que o ambiente continue a nos sustentar e a sustentar as próximas gerações. Em resumo, é gestão inteligente e não proibição. E essa citação, que já é de 1973, captura a essência do dilema de uma forma perfeita. A solução não está nos extremos, sabe? Nem num ecologismo que ignora as necessidades das pessoas, nem num economismo que ignora a saúde do planeta. O caminho do meio, o tal ponto de equilíbrio, só pode ser encontrado com um planeamento racional, um que consiga harmonizar o crescimento da economia com a proteção dos nossos recursos. Certo, mas como é que essa filosofia se transforma em ação, na prática? Bom, isso passa por 5 objetivos centrais. Primeiro, garantir que a natureza continue produzindo o que a gente precisa. Segundo, acabar com o desperdício porque os recursos não são infinitos. Terceiro, e isso é crucial, entender que uma economia forte depende de um ambiente saudável. Quarto, distribuir os benefícios que a natureza dá de forma justa. E quinto, planear e controlar qualquer mudança no ambiente com o máximo de cuidado. Juntos, esses 5 pontos formam um verdadeiro roteio para a sustentabilidade. Ok, então a gente já passou da grande filosofia e agora vamos para o plano de ação. Como é que se coloca tudo isso em prática?
lá no terreno. Vamos dar uma olhada nos passos concretos que foram propostos para o Ceará. O plano começa com uma coisa muito clara: traçar linhas vermelhas. Ou seja, existem áreas que são simplesmente frágeis demais ou importantes demais para a gente mexer. As dunas e os manguezais da costa, por exemplo, são barreiras naturais vitais. As encostas de montanha muito íngremes precisam da vegetação para não desabarem, e as matas nas beiras dos rios são como as veias do ecossistema. Proteger esses pontos é inegociável. Depois, a mudança precisa acontecer lá no campo. A agricultura tem que se reinventar. Em vez de só esgotar o solo, a ideia é enriquecê-lo, talvez com pastagens melhoradas, usar irrigação de forma inteligente para não salgar a terra toda. E talvez o mais importante de tudo, apostar naquilo que a natureza local já faz muito bem. Culturas que resistem à seca, como a carnaúba, a uiticica, o caju, esse é o caminho. Mas é claro que nada disso funciona se for cada um por si, né? É preciso uma visão de conjunto, um planejamento sério, e isso significa mapear o território para entender os limites e o potencial de cada área. Significa também substituir aquela agricultura que vai pulando de lugar em lugar por um modelo fixo, ecológico. E, claro, monitorar de perto o uso de químicos. E expandir a política de açudagem, porque, como bem se sabe no Ceará, guardar água é, literalmente, guardar vida. E agora, depois de mergulhar fundo no caso do Ceará, é hora de dar um passo atrás e olhar o quadro completo. Porque essa história, na sua essência, não é só sobre o Ceará. Ela é, na verdade, um espelho de um dilema que o mundo inteiro enfrenta. No fim das contas, o desafio central é este, e ele é universal. Como é que a gente consegue suprir as necessidades económicas sem, com isso, serrar o galho em que estamos sentados? Como criar prosperidade sem causar uma destruição ecológica que, lá na frente, vai acabar com essa mesma prosperidade? Esse é talvez o grande desafio do nosso tempo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é tão difícil quanto necessária. Pense bem. Quando a preocupação imediata é a sobrevivência do dia-a-dia, como é que se pode pedir para alguém pensar no longo prazo? Como uma economia vulnerável pode-se dar ao luxo de investir na saúde ecológica do amanhã se ela precisa de resultados hoje, agora? A resposta, claro, não é nada simples, e é exatamente na busca por essa resposta que está o futuro não só do Ceará, mas de todos nós.